Adicional de transferência. Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. O adicional de transferência ele é devido por uma determinação do artigo 469 da CLT. Esse artigo de lei ele determina que, havendo transferência do local do domicílio do empregado para prestação dos serviços, é devido o adicional de no mínimo 25% do salário do empregado. Ele é o mínimo, então você pode sim pagar mais, mas nunca pagar menos de 25% quando existe alteração do domicílio para prestação dos serviços. Para que exista essa possibilidade, deve existir a anuência do empregado, ou seja, ele tem que concordar. Se no contrato de trabalho dele já existe a previsão, essa possibilidade, então já existe a anuência dele, porque ele assinou esse contrato de trabalho quando ele ingressou na empresa. Caso não exista essa concordância, essa cláusula contratual, ele precisa concordar. Outra hipótese, cargo de confiança, independente de constar ou não no contrato de trabalho, o profissional pode sim ser transferido o domicílio para prestação de serviços. Duas hipóteses em que não é necessário a anuência. Quando existe a extinção de uma filial ou de um posto de trabalho, que esse funcionário foi contratado para trabalhar ali, mas ele extinguiu. Então, o empregador pode sim transferir ele para outra localidade. E também, se houver uma necessidade real do empregador, então o empregador prova que ele precisa daquele profissional naquele outro local de prestação de serviços, é indispensável para ele. Então, nesse caso, ele também pode transferir. O adicional de transferência, ele é devido, como eu já disse, quando existe alteração do domicílio. Para que exista uma análise mais aprofundada, a gente busca o artigo 70 do Código Civil. Domicílio, especificamente, é quando existe alteração do local da residência desse funcionário, com ânimo de definitivo, ou seja, ele transfere a vida dele para outra cidade, para outro país, para outro local. Isso é alteração de domicílio. O que muitas vezes acontece? O funcionário tem a alteração do local da prestação de serviços, ou seja, com certa regularidade, com determinada frequência, ele retorna para a residência dele, para o local onde mora a família, para o local onde ele mantém os amigos, onde ele mantém as questões pessoais dele. Então, ele não alterou nada, ele só vai para lá, trabalha por um período, por exemplo, ele pode retornar toda semana ou quinzenalmente, a cada 3 semanas, uma vez por mês que seja, desde que seja com essa regularidade. Além disso, o empregador paga todas as despesas para a manutenção desse empregado no local. Ele mora em alojamento ou em um local em que o empregador proporciona isso. Então, o custo não sai do bolso do empregado, é o empregador que arca com todos os custos. Além disso, esse empregador viabiliza o retorno desse empregado para o local da residência dele. Então, ele volta uma vez por semana, a cada 15 dias, a cada 3 semanas ou uma vez por mês. Mas ele retorna e isso é viabilizado pelo empregador. Esse conjunto, ele demonstra que existiu uma alteração no local da prestação de serviços. Não é uma alteração de domicílio. Muitas vezes, inclusive, o funcionário pede para o empregador para retornar durante a semana, em algum momento, para solucionar alguma questão bancária, alguma questão no cartório eleitoral. Então, isso tudo deixa demonstrado que o domicílio dele continua o local de origem. Ele alterou o local da prestação de serviços. Quando existe só alteração do local da prestação de serviços, cumprindo esses requisitos que eu disse, aí sim não é devido esse adicional de transferência de 25%. Ele não é devido, não precisa ser pago, só que o empregador ele tem que assegurar que todas as despesas são pagas por ele, esse funcionário está retornando para a real residência dele,
para conviver com a família. É diferente quando um funcionário ele já se muda com toda a família, muda toda a vida dele do local que originalmente ele foi contratado. Aí uma alteração mesmo de domicílio. Ele não fica retornando com frequência, ou ele pode até retornar cada 6 meses, mas não é um retorno frequente. Aí é devido ao adicional. E o adicional é mínimo de 25%, não pode ser menor. Não adianta pagar uma parte das despesas e pagar um adicional menor, porque aí você vai encontrar um problema futuro. É uma alteração de domicílio, paga-se o mínimo de 25%. Não é uma alteração de domicílio, é só o local da prestação de serviços, então você fica isento desse pagamento, mas tem o outro encargo que você precisa assumir como empregador. Então, o ideal é o quê? Que sempre o empregado e o empregador estejam alinhados. Até porque, se você precisa de um trabalho profissional fora da localidade, você enviar um funcionário que não concorda com essa transferência, você vai encontrar um problema de produtividade, engajamento, e aí mais cedo ou mais tarde, seu problema vai acabar estourando. Não é ideal. O ideal é, se o seu funcionário não concorda, substitui, encaminha outro para transferência. Precisa realmente dele, conversa e faz todos os alinhamentos. Isso tudo é muito importante para que a história desse funcionário, esse ciclo do funcionário na empresa, seja produtivo, proveitoso e que ao final se encerre esse ciclo da maneira mais amistosa possível. Era isso que tínhamos para tratar hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.